pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a conversar um pouco sobre o processo de aprendizagem em equipe, né? Então, como que eu vou trabalhar com pessoas, eu vou gerenciar grupos, se eu não ter aí a compreensão de como trabalhar em equipe, como que eu vou gerenciar, né? Como que eu vou gerenciar se eu não sei aqui, não conheço as questões aqui de trabalhar em equipe, tá? Então, o que é essa disciplina de aprendizagem em equipe? Tá? Eu me baseei esse conteúdo no livro, tá? No livro do Peter Senge, tá? A quinta disciplina. Quem puder, leia este livro, é muito bom. É um livro não para você ler assim, agora eu vou ler o livro e li e acabou. Não, é um livro para você estudar, tá? É um livro para você estudar aí bastante e reler e ler e reler e assim, né? E relendo aí quantas vezes for necessário. O que é essa disciplina, né, de aprendizagem em equipe? É a ciência, né, a cooperação entre diferentes pessoas, que favorece o que aqui? Resultados científicos. Então, é possível eu ter o que aqui? Ideias, né? Termos o QI individual e o QI em grupo, né? O coeficiente de inteligência individual e o coeficiente de inteligência em grupo, em equipe, melhor falando, tá? Em equipe, tá? Em equipe, esse é o termo correto. Então, eu posso ser uma pessoa, tá? Que eu tenho um bom desempenho, mas mais individual. Eu não sei trabalhar em equipe. Colegas, hoje é fundamental. Nós temos que entrar aí no processo de trabalho em equipe. Quem não tem esta habilidade deve reaprender, aprender, tá? Correr atrás aí. Eu tenho que pensar no quê? No alinhamento, tá? E no desalinhamento. O que é isso? Tá? Então, a equipe pode estar num alinhamento, tá? A equipe pode estar num alinhamento, ok? Ou num desalinhamento. O que é esse desalinhamento? Ela está em desequilíbrio, ela está em conflito. Pessoal, o conflito, ele é ruim? Não. Nenhum conflito é negativo. Porém, nós temos que saber o quê? Administrar esses conflitos, tá? Nós temos que saber aqui administrar esses conflitos. Tem empresas que elas vão jogando os conflitos por debaixo do tapete, daí não vai resolver. Então, esse alinhamento e esse desalinhamento, ele é necessário, tá? Ele é necessário. Bom, o diálogo e discussão. O que é diálogo e o que é discussão? Tá? O diálogo, eles são conversas que nos levam a direções, tá? São raras, são produtos das circunstâncias. As duas questões são importantes. Tanto eu discutir, né, quanto eu pautar para o diálogo. O diálogo, ele sempre é mais saudável. Por que o diálogo ele é mais saudável? Porque cada um
tem o seu direito de falar e de ser ouvido. A discussão, ela é algo mais quente, mais caliente, aonde muitas vezes, tá, só uma pessoa quer ter aqui o direito de falar, tá? O direito de falar, então, ela não quer ouvir o outro, tá? O diálogo, ele vai nos dar o quê? Uma visão mais sistêmica. O que é essa visão sistêmica? Tá? Ele vai dar o quê? Né? Um fenômeno coletivo. Todo mundo vai ter direito aqui de falar, tá? Então, nós temos que ter aqui um cuidado. Será que nesta equipe está ocorrendo um diálogo ou uma discussão, tá? O diálogo, ele é uma exploração de assuntos complexos. Ele permite aqui o ponto de vista de cada um, tá? Ele é uma nova forma de descobrir uma nova visão. Porque às vezes, pessoal, num bate-papo, né, a pessoa desabafa, a outra fala, cada um vai falando, você dá voz a todos. E todos devem ser ouvidos. Temos que ter essa habilidade de saber falar, mas também de saber ouvir. Tem pessoas que não sabem, só elas que falam. É um horror isso. Elas não deixam nem você abrir a boca. Quando você pensa que você vai falar, você já leva um cortão, né? Como é que é? A faca tramontina, né? A tesoura, sei lá o que, o facão. Ai, pessoal, é muito engraçado, né? Então, nós temos que pensar no diálogo, né? Porque ele vai trazer ações mais produtivas. No diálogo não tem ganhou ou perdeu. Ai, porque eu tinha razão. Não tem nada disso, tá? Não tem nada disso. No diálogo não existe ganhou ou perdeu. Existe uma nova visão sendo construída. Na discussão, não, tá? Apresentam aqui defesas de visões. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. Tá? É uma causa na justiça, por exemplo. Alguém perdeu e alguém ganhou. Se foi justo ou não foi, não sei, né? Quem sou eu aí, não entendo muito bem disso. Então, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de uma instituição, eu tenho que pensar em que momento que eu vou utilizar a discussão, em que momento que eu vou utilizar o diálogo, tá? O diálogo, ele tem que ter o quê? Uma visão compartilhada, que é isso que Spencer coloca. Senge, né? A quinta disciplina. Esse livro é fantástico, tá? Participar é capaz de querer aqui promover opiniões. Cada um vai dar a sua opinião, né? Quais são os meus pressupostos? O que eu penso? O que o colega pensa? Tá? Identificar aqui as incoerências de pensamento também. Pode ter visões aqui distorcidas em relação a algum fato. Por isso que nós temos que ter cuidado. Hoje, além da imprensa, nós temos os canais virtuais, nós temos muitas informações aí distorcidas em relação a tudo.
a tudo. Você vai ao médico, o médico diz assim, ai, não come tomate. Aí você vai a um outro médico, ai, não, você pode comer tomate, né? E daí você fica lá, e agora? Tá? Um exemplo aí, eu tenho que cuidar com os tipos de incoerência. Quando eu nego a participação, quando eu não deixo as pessoas darem aí as suas opiniões, ok? O diálogo, as pessoas se tornam o quê? Observadoras do seu próprio pensamento. Elas se tornam mais ativa, reativa, tá? São novos pensamentos. Colegas, a pior coisa que tem é alguém estar em uma equipe, seja ela de trabalho, de família, de grupos de lazer, enfim, e ela ter medo de se expressar. Medo de quê? Por que as pessoas têm medo de falar? O que você acha? Qual é a sua opinião? Porque elas têm medo de serem julgadas. Gente, tem pessoas que têm doutorado em julgamento. Doutorado. São especialistas em julgamento. Tá? Então eu tenho aqui, a questão dos pressupostos, tá? Aquilo que eu penso e aquilo que o outro pensa. E aí nós vamos entrar nos diversos tipos de personalidade aqui. Tem pessoas que dão uma de vítima. Não adianta eu dar ideias porque ninguém me escuta, eu não sou ouvida, são vitimizadas. Tem pessoas que não estão em cima do muro. Tem pessoas que só as ideias delas são certas. O prepotente, falta de humildade, enfim, mas cada um é cada um. Mas eu preciso abrir para o diálogo, tá? Eu preciso abrir para o diálogo. Se eu quero administrar conflitos, resolver conflitos, buscar soluções, eu preciso abrir para o diálogo, tá? Pensar é um processo contínuo. O nosso cérebro, ele nunca para. Nós estamos o tempo inteiro pensando. Pensamento, resultado, o pensamento como sendo nossos, o fluxo de pensamento, tá? E daí você entra onde? No pensamento coletivo, no pensamento aqui com todo mundo. 3 condições necessárias ao diálogo. Todos os participantes devem suspender seus pressupostos. O que são meus pressupostos? É aquilo que eu acredito, tá? É mais ou menos assim, eu tenho que sair daquilo que eu acredito e eu vou para aquilo que o outro acredita, para eu poder fazer uma reflexão, tá? Para eu poder uma reflexão, porque se eu estou aqui sentada e acho, não, a minha ideia tem que ganhar, daí não vai resolver nada, tá? Então, algumas perguntas que você precisa fazer. Sinto que, em relação àquilo, aquela situação ali que está acontecendo. Sinto que, penso que, acredito que, observo que, na minha opinião. Esse quadrinho é um quadrinho que eu deixo sempre na minha agenda, nos lugares que eu circulo, Sinto que, penso que, acredito que, observo que, na minha opinião. Na minha opinião. Tá? Então, quando eu digo para o outro, eu discordo, e dependendo de como eu falo isso, eu discordo, eu calo o outro. Que diálogo que vai ter?
Agora, se eu chegar para o colega e falar assim, olha, eu penso diferente, vamos ver aí, apresente a sua ideia, apresente a sua sugestão, tá? Suspender os pressupostos. O que é isso? Sair da sua verdade. Sair da sua verdade. Ouvir o outro abertamente, né? Estar aberto para ouvir o outro. E deve ser aqui sim uma ação coletiva. Outra coisa, né? Adianta você olhar para o outro como seu inimigo? Não, você precisa olhar para o outro como um colega, tá? Não deve haver aqui competidores. Ah, eu sou a melhor, eu sou a maravilhosa. Não. Não, né? Eu digo assim, abaixar um pouco a guarda. Né? Deixa o outro falar, deixa o outro. Depois você fala, tá? Lembrar, né, de todos os que compartilham uma visão. Alguém deve anotar, tá? Alguém deve lá na reunião anotar essa visão compartilhada. O surgimento da amizade, ai, como é bom. Eu tenho muitos amigos, tá? Exigir aqui uma posição de abertura, permitir que o outro discorde de você e pense diferente. A hierarquia aqui não pode dificultar o diálogo. O gerente, o coordenador, o chefe aqui não pode dificultar aqui o diálogo. Deve haver um facilitador. O que é isso? Alguém que vai coordenar, que vai ser o coordenador, que vai ser o mediador desse processo. Pode ser o gerente, o diretor, o supervisor ou não, alguém do grupo que é escolhido. Ó, hoje é você que vai mediar o nosso diálogo aqui, né? Ou a nossa discussão aqui, ó. Tá bom? Tá? Manter o foco no diálogo, não sair do assunto. Às vezes tem gente brincalhona que faz uma brincadeira no meio, pode até ter, mas cuidado aqui para qual é o foco aqui, o que nós queremos resolver. Não perder o foco aqui. Facilitar o processo. A mediação, bancar aqui o especialista. E, claro, para você resolver um conflito, você vai ter aqui o que? A indagação e a reflexão. Tá? Então, a indagação, né, você vai ficar lá pensando e joga para cá os pensamentos, você joga os pensamentos para lá, aí você faz uma reflexão. Pode vir a incerteza? Pode vir a incerteza. Pode ser que vocês não vão resolver isso no momento único? Pode, tá? E equilibrar aqui a indagação, a reflexão, a argumentação, criar o espaço, outras pessoas podem dar as suas opiniões, tá? Posicionar aqui questionamentos, rever o raciocínio, tá? A questão do diálogo, dos conflitos, tá? Nas equipes, tá? Tem equipes que joga tudo para debaixo do tapete. Ai, tá tudo bem. Não tá, As equipes tranquilas, elas vão o quê? Elas vão tentar resolver. Nós temos dois tipos de equipe. Equipe excelentes e equipe medíocres. Equipe excelentes é aquela assim, ó, a casa caiu, mas nós vamos dar um jeito, vamos sentar aqui, vamos ver como que nós vamos resolver isso. Equipe medíocre é aquela equipe, deixa pra lá, tá? Então, vamos ver aí, qual é
Como que você participa? Que tipo de equipe que você participa? A excelente ou a medíocre? Rotinas defensivas, tá? São hábitos aqui, né? Enraigados. Cuidado com isso, tá? Aquela pessoa que já tem um escudo protetor, tem que quebrar um pouco, tá? Não ter, né, defesas demais. É o medo de expor. E às vezes já veio lá na infância, desde criança, tá? Já era reprimido. Às vezes o professor te reprimiu, um chefe te reprimiu, um relacionamento te reprimiu, tá? Então, nós temos aí que colocar, né? Ali o RD, rotinas defensivas. Um gestor rígido, ele vai reclamar da tua ausência, ele vai reclamar de tudo. Um gestor rígido, às vezes, falta o quê? Competência, não joga com a verdade, tá? Rotinas defensivas ainda. Um gestor perfeccionista. Ele só reclama da sua equipe. Ninguém sabe fazer nada. Você conhece algum gestor perfeccionista? Tá? Aí ele vai criando o quê? Uma equipe amedrontada, com medo, porque tudo que você faz está errado, tá? Chefes, mãe protetora, pai protetor, tá? Faz todas as coisas pelos seus empregados, pelos seus colaboradores. Ela resolve tudo, tá? Mas aí o que acontece? A pessoa não sabe fazer, né? Ela super protege, né? Então, tipos de gerentes aí que nós temos, que nós já vimos, tá? Mas nós temos que ter aqui, tem uma frasezinha ali que diz: meu Deus, dê-me sabedoria para entender meu chefe, porque se eu me der força, eu vou se eu tiver força, eu vou bater nele. Tá? Então, eu tenho que ter o quê? Um chefe, um líder que não tenha rotinas aqui defensivas, que seja um líder que me dê liberdade de falar, autonomia de realizar as tarefas, de me autocorrigir. Esse é o ideal, tá? Então, eu tenho que ver aqui quais são os tipos de rotinas defensivas, porque elas vão agravando aqui as relações dentro da empresa, né? A alavancagem, né? Elas vão tornando aqui as relações ruins. Então, o ideal num grupo é o quê? Aprender em conjunto. Campos práticos, o mundo virtual, liberdade de experimentar. Pessoal, tem até grupos de WhatsApp, de trabalho, né? Eu já ouvi pessoas falarem: eu nem falo nada no meu grupo de trabalho, eu tenho medo. Tá? Então, o que é isso? O que é isso? São rotinas defensivas. Então, você tem que cuidar. Você não se sente aqui nem um pouco à vontade em se colocar aqui nesse grupo. Você não se sente à vontade, nem de colocar a sua opinião. Então, você tem que pensar aqui, voltando um pouco no que eu já falei, na questão aqui do diálogo, da discussão, de como que se constrói o pensamento, nas condições aqui do diálogo. Todos devem suspender seus pressupostos, todos devem ver os outros como colega, não como inimigo, tá?
um facilitador. Aqui o diálogo, trabalhar os conflitos, cuidado aqui com as rotinas defensivas, o estilo de liderança que existe dentro da sua equipe, porque existe o líder que é o coordenador e existe aqueles líderes que estão ali aleatoriamente, mas que têm um papel bem importante aí para o grupo, né? Eles acabam tendo que influências no grupo, tá? Bom, pessoal, continuando aqui no processo de aprendizagem em equipe, nós temos que pensar no saber fazer, no saber ser e no conhecimento, tá? Então, saber fazer, saber ser e no conhecimento. O que são essas competências do saber? Traduzem o quê? O conhecimento. Então, eu tenho que ter aqui uma explicação, uma seleção da informação, uma reflexão e conceitos. Tá? E conceitos aqui. Que conceitos que eu tenho? Eu tenho que ter competências do saber ser. O que é esse saber ser? É a minha determinação, o meu dinamismo, a minha criatividade, o meu envolvimento. Tá? Então, trabalhar aqui as competências do saber. Então, a explicação, a seleção, a reflexão e os conceitos. E depois eu preciso ter o saber ser, eu preciso ser uma pessoa o quê? Determinada, criativa, com dinamismo e envolvimento. E daí entrar aonde? No saber fazer. O que eu aprendi? Que técnicas que eu sei fazer? Quais são as experiências que eu tenho? Que ações que eu tenho? Tá? Os fatores aqui de aprendizagem. Quais são esses fatores de aprendizagem? As experiências, as atitudes, os valores, o comportamento. Então, que experiência que eu tenho? Por isso que eu vou aprender em equipe. Que experiência que você tem, que o outro tem, que o colega tem, que atitudes que eu tenho, que valores que eu tenho, qual é o comportamento. E daí eu vou entrar aonde? Na aprendizagem associativa. O que é essa aprendizagem associativa? São os mecanismos, o que são esses mecanismos? São os estímulos que eu recebo. Os estímulos que eu recebo dentro desses mecanismos. Dentro desse meio ambiente que eu trabalho, que eu vivo, que eu convivo. Associação de ideias. E daí eu vou entrar onde? Na memória imediata. Eu tenho lá a memória curta, que é a imediata, memória intermediária e a memória longa, tá? Eu vou recebendo todos os processos de aprendizagem através do quê? Do sistema nervoso periférico. Daí vai lá para o sistema nervoso central, faz as sinapses, tá? Faz as sinapses e me dá a resposta, tá? Eu vou ter o que ainda dentro da aprendizagem significativa? Uma reflexão sobre a experiência, a compreensão das relações e a memória a longo prazo. Como é que eu quero conviver em equipe, se eu não consigo me relacionar, viver esse aprender em equipe, tá?
esse aprender em equipe. Ok? Então vamos voltar lá um pouquinho, para sabermos bem aqui. Saber fazer e saber ser. Competências do saber, explicação, seleção da informação, reflexão e conceitos, tá? Competências, determinação, dinamismo, criatividade e envolvimento, tá? O determinação, né? Determinação aqui. Então, quais são aqui as suas atitudes? O seu ser. Você é uma pessoa persistente? Tá? Aqui o saber fazer. O que você aprendeu? Tá? Quais foram as técnicas, as experiências, as suas ações? Aí eu tenho aqui experiência, atitude, valores e comportamento. Quais são as minhas experiências aqui? Tá? Que atitudes que eu tenho, que valores que eu tenho, como que eu vou me comportar diante de todo esse processo. Aprendizagem associativa, a questão do mecanismo, da associação de ideias, da memória imediata. Então eu vou lá aprender lá numa planilha de Excel, daí eu começo a associar com outros exercícios que eu já vivenciei, que é parecido com uma planilha de Excel. Tá? Eu tenho que fazer uma reflexão sobre a experiência, uma compreensão das relações, a memória a longo prazo. Tá? Então, como que eu vou fechar esse processo de aprendizagem aqui em equipe? Primeiro, a experiência, a descoberta, tá? A modelagem. O que é a modelagem? São os vários modelos aqui, as várias experiências aqui do grupo e o processamento da informação, tá? E o processamento aqui da informação. Pessoal, em relação ao processo de aprendizagem em equipe, faça uma autoavaliação. Você está aberto para aprender? Aprendizagem, ela só acontece, tá? Aprendizagem, ela só acontece se você, se nós estamos abertos aqui para o processo de aprendizagem. Eu tenho que estar aqui aberto para esse processo. Senão não adianta. O teu chefe, a tua empresa pode oferecer os melhores cursos para você, seus professores, as pessoas que trabalham com a sua formação, o seu pai, a sua mãe, enfim. Tá? Você não vai, por quê? Porque você não está aberto. Você não está aberta para isso. Então, faça uma autoavaliação. Será que eu estou aberto ou aberta para o processo de aprendizagem? O que eu tenho que melhorar para trabalhar em equipe? Será que eu escuto os meus colegas? Será que eu sou um bom ouvinte? Será que eu falo demais? Será que eu falo pouco? Será que eu sei me colocar no ponto de vista do outro? Sabe, colegas, é um momento de pensarmos sobre tudo isso. Eu também me incluo nessas reflexões. Nessas reflexões. Cada um de nós pode aí melhorar um pouco para termos aí um ambiente de trabalho, tá? Um ambiente onde perpassamos, onde nós vivemos, ambientes bons, ambientes
que você quer estar, porque você se sente bem, tá? Porque você se sente bem. Até! Sucesso a todos!